E com a gente, Gerardo, que por uma coincidência está no local onde aconteceu esse acidente, está em Gramado, né, Gerardo? Você que sempre atende a gente aqui tão prontamente quando casos tristes como esse acontecem, agora diretamente da cena da tragédia. Obrigada por atender a gente, viu? Boa tarde. Boa tarde, Natália, Andresa, todos que nos acompanham. É uma situação, é a realidade, né, de quem trabalha com risco e segurança. Então, a gente é uma região de lazer, atraente, fantástica. O Natal aqui é maravilhoso. A cidade continua muito bem, mas aconteceu isso numa região central. A área está isolada, o devido tratamento por parte das autoridades está sendo dado. Então, é um momento ainda de gerenciamento de crise, mas precisamos entender esse acidente, aprender as lições para que isso não se repita, porque é um dano muito grande, não só à vida humana, mas ao patrimônio público, privado e à imagem da cidade, do estado, até do país, porque a gente tenta entender como essa aeronave foi autorizada a decolar ou tomou essa iniciativa numa condição tão adversa de falta de teto, falta de visibilidade. Com certeza, nas imagens que a gente está passando aqui na tela, a gente já consegue visualizar que a visibilidade realmente estava complicada ali na região no momento. Antes da gente entrar nesses detalhes exatamente, eu queria seu relato do momento dessa notícia por aí, né, Gerardo? E como você destacava, uma área urbana de muita circulação, num período alto de turismo, é normal os aviões circularem uma região tão movimentada quanto essa, um avião de pequeno porte assim? O que te chamou a atenção nesse caso, nesse acidente de cara? Não é o ideal, a gente sempre procura preservar, né, os grandes centros urbanos, os centros urbanos, seja de porte coabitados, das aerovias e da circulação das aeronaves. É claro que você tem movimentação de helicópteros, você tem aviação, mas tudo é o mais limitadamente possível, justamente para expor menos pessoas a riscos. Imagine uma cidade como essa, no momento mais de ápice do seu turismo, e passar por uma tragédia como essa. Então, não é necessário e nem seguro sobrevoar a cidade sem necessidade. Então, se você pode desviar o voo, planejar o voo para não passar por cima da cidade, é melhor, né? E isso é possível, sim. Então, esse é um ponto, tem que ver como foi planejado esse voo. É um aeródromo muito limitado, é uma aeronave privada, ou seja, não é uma aeronave comercial que segue os protocolos da aviação comercial, mas é uma aeronave segura, bimotor, e um piloto que levava a sua própria família, ou seja, ele era o mais interessado que esse voo saísse tudo certinho e seguro, a própria vida dele estava em jogo. Então, houve algum tipo de fator humano, que a gente chama aqui na aviação, que é o fator técnico ou de engenharia que induz a pessoa a cometer o erro, seja uma informação errada sobre condição climática, seja um pedido para decolar, muitas vezes uma aeronave contratada tem um passageiro VIP ou VIP, né? Que quer fazer, por exemplo, um show, quer fazer uma aparição política, quer fazer uma determinada atividade empresarial, e aí ele força o piloto, mas não é o caso aí, ele estava carregando a própria família, então a decisão é dele mesmo, e ele tomou essa decisão de levantar voo com a visibilidade que hoje, aqui olhando, agora no momento melhorou um pouquinho, passou para uns 200 metros, 300 metros, um solo, né, de visibilidade. E você precisa ter 5.000 metros para poder fazer um voo de visibilidade, para poder fazer um voo seguro, baseado no voo visual do piloto, né? Então, são questões que estão aí sendo investigadas. Dentro de fatores humanos, você perder a consciência situacional, dando um exemplo assim para o leigo, é como se você acordasse no escuro e fosse tateando, né, se movimentando dentro da casa e, num dado momento, você batesse em alguma coisa porque você não tem noção de onde você está, porque você perdeu a consciência da situação em que você se insere.
seja por uma informação errada ou por uma questão até biológica, porque você está se movimentando 3D, você pode perder a noção de nível de horizonte, você pode perder a noção da topografia, de altitude. Tudo isso é um trabalho muito estressante para um piloto voar com a aeronave limitada, relativamente limitada, numa condição como essa. É uma aeronave ali que, no caso, dependia de visibilidade, né? Acho que ficar vendo aqueles vídeos enquanto o senhor explica dá um pouquinho a dimensão para a gente. Eu queria só rapidamente também falar de questão de responsabilidades, né, Gerardo? Pelo que eu vi aqui das reportagens, o aeroporto de Canelas, do qual tinha saído essa aeronave, não tinha ali uma torre de controle. Queria uma explicação sua, um pouquinho mais de quem que é a responsabilidade por ter levantado o voo nessas condições em um caso como esse. E a Andresa também tinha uma pergunta nesse sentido. Queria já te dar boa tarde também, te dar a palavra, Andresa. Oi, boa tarde, Natália, boa tarde, Gerardo, e minha solidariedade, né, a todo mundo que está envolvido aí nesse acidente diretamente, os familiares aí das vítimas. Eu conversei com a ANAC e eles dizem que se solidarizam com as famílias e que o avião, né, pelos registros que eles têm ali, tinha condições de aeronavegabilidade. Eu queria perguntar para o Gerardo, um pouco na linha do que você colocou, qual que é a responsabilidade nesse caso, tanto da ANAC quanto da CENIPA, porque a gente acompanha muito, quando ocorrem situações desse tipo, fica um jogando para o outro e ninguém assume também a sua responsabilidade nesse tipo de tragédia. Uhum. Vamos tentar explicar aí algumas partes bastante técnicas, mas de uma maneira que a população toda possa nos acompanhar. O certificado de aeronavegabilidade é um documento que mostra que a aeronave está íntegra. Então, não tem nada a ver com o voo específico que aconteceu, mas tem a ver com aquela aeronave não estar em dívida com nenhum dos seus procedimentos esperados para voar. Então, seus equipamentos, manutenções estão em dia. Esse certificado ele tem que ser renovado mediante um protocolo a ser obedecido pelo proprietário ou pela companhia aérea responsável pela aeronave. Então, se ele tem um certificado de aeronavegabilidade em dia, significa que a aeronave, a princípio, estava bem manutenida, com a manutenção em dia, e que a aeronave não tinha nenhum problema aparente, digamos assim. Se esse certificado realmente foi obtido de maneira lícita, é isso que significa. A condição de aeródromos limitados e voos persistentes em condições, às vezes, adversas, esse é um problema no Brasil e não é a primeira vez. A gente teve um acidente alguns anos atrás com o ministro do Supremo, Teori Zavascki, que ele estava com uma aeronave muito boa, muito segura, tinha até paraquedas, era um King Air, uma aeronave que tinha até paraquedas. Se tudo desse errado, ainda abriu um paraquedas para pousar. E ele, com essa aeronave, ele contratou, na verdade, um empresário, amigo dele, contratou um piloto para fazer um pouso em Paraty, numa situação em que não pode fazer o voo, não tinha visibilidade. E era também um período de celebração, de feriado. E esse é o que a gente chama de passageiro VIP, passageiro VIP, né? Que ele, por si só, ele já é uma pressão sobre o piloto. E como você está falando de uma aviação que não é a comercial, mas muitas vezes é uma aviação, um avião particular, então ele é tudo. Às vezes ele é o empresário, é o dono do avião e o piloto, que é o caso de hoje, né? Então, essa pressão, ela interfere com os requisitos de segurança aeronáutica e você tendo aeródromos muito mal assistidos, muito precários, há uma insistência confiando vamos dizer assim, confio no meu taco, ou acredito que eu saiba o que está fazendo, e aí você acaba se permitindo ir um pouco além dos limites. Foi o que aconteceu na investigação do Teori Zavascki. Tá? Agora, aqui a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que a condição climática era ruim, e a aeronave tinha limitações para enfrentar esse tipo de condição climática e o aeroporto também era extremamente precário. E qual que é a Gerardo, posso complementar aqui, Natália? Eu estava vendo que o Brasil é o segundo país do mundo, né, em números de aeronaves privadas. Como é que você vê esse índice assim tão alto de...
O Brasil, pelas suas características geográficas, mesmo de dimensão, ele, em algumas regiões, inclusive, você não tem opção, né? A região amazônica, você não tem opção. Você precisa da aeronave de voo. Então, você tem também agricultura, você tem muitos helicópteros. Então, por tudo isso, a gente acaba ocupando esse destaque, o que não é problema nenhum se seguidas todas as determinações da segurança aeronáutica. Não há problema em ser o segundo maior do mundo em aviões privados, aviões próprios, né, jatinhos, aviões de pequeno porte, desde que se cumpram as regras da aviação. A aviação brasileira é considerada uma aviação segura, de alto nível, mas existe essa possibilidade de você comprar a sua aeronave, e todo local tem isso. Existem até algumas aeronaves que são experimentais, ou seja, são aeronaves extremamente limitadas, um projeto que ainda não foi homologado, e isso tudo é possível. E é possível fazer com segurança desde que respeitada a regra. Então, se eu estou com uma aeronave que nem sequer é homologada, eu não vou fazer determinadas operações de voo. Não é o caso de hoje. Hoje é avião homologado, com certificado em dia, mas a condição climática extremamente adversa. E Gerardo, aproveitando inclusive que você está aí em Gramado, como é que está a circulação? Como é que foi para você, inclusive, o momento que você ficou sabendo dessa notícia e como que ela foi se proliferando? O que está se dando de orientação para a população? A gente viu que a área foi restrita ali no entorno, está sendo um trabalho difícil ali de acesso à aeronave. Como é que está essa movimentação da população aí em Gramado? Isso, essa parte eu senti na pele, realmente, né? A gente está vivendo uma tragédia, é um momento triste para uma cidade que estava vivendo seu melhor momento no ano. Mas, assim, eu que trabalho com isso há muitos anos, na verdade décadas, né, gerenciamento de risco, segurança e engenharia, eu diria que é uma situação que precisa ser superada. Então, é uma oportunidade para a cidade superar essa dificuldade. Alguém pode ter cometido um erro, um equipamento único pode ter falhado, e essa soma de erros resultou nessa tragédia horrorosa. Porém, a gente tem condição de superar. É para isso que existe engenharia, para isso que existe ciência e tecnologia, para você entender os desafios, aprender as lições com os erros, reescrever as regras, melhorar as regras, ser um pouco mais rigoroso, fortalecer a cultura de segurança e seguir em frente. Então, eu creio que a cidade vai seguir em frente. Hoje, nós acordamos aqui, eu estou aqui com a minha família, e estamos muito felizes, apesar dessa tragédia. E o que ocorre? A cidade está cheia, é muita alegria nesse momento. Mas logo quando eu saí com o veículo para ir a uma igreja, que eu costumo ir à igreja domingo, pela manhã, logo no centro da cidade, que é aquela igreja, eu sou cristão, evangélico, então uma igreja que tem na rua Borges de Medeiros, o trânsito estava completamente impactado e o estranho era que eram pessoas que não eram autoridades, não eram pessoas, não era guarda municipal, não era corpo de bombeiros, os carros de bombeiro passando, de repente passou um caminhão-tanque que na hora que eu vi eu falei, é um grande incêndio. Né? Minha família já está acostumada com o meu dia a dia, eu trabalho com acidentes, risco, todos os dias eu analiso acidentes e riscos e sei que eles podem acontecer com qualquer um, então eles já estão acostumados a lidar com isso e eu fui conversando, a gente contornou e eu participei do culto integralmente com os meus telefones distantes em respeito ao templo e ao momento, né, de celebração de um culto de Natal. E, ao final, conversando com a pastora, ela mencionou que havia caído uma aeronave na cidade. Eu tinha chegado para ela a informação. Nesse momento, eu acionei meus telefones e já havia vários chamados, porque realmente eu atuo nessa área e eu já saberia que eu seria acionado. O que as pessoas não sabiam que estavam me acionando e eu estava a poucos quilômetros, talvez uns 3 quilômetros do local, né? Um pouco mais, talvez 5 quilômetros no máximo do local onde houve a queda. Então, e o meu hotel é muito próximo do local específico, então muito provavelmente essa aeronave esteve por aqui, sobrevoando antes de alcançar esse final trágico. A cidade, nesse momento, que foi em torno de 11 horas da manhã, ela já havia a movimentação estava normal, a cidade estava
os restaurantes cheios, tudo cheio, mas aos poucos foi diminuindo a movimentação e também com o tempo, a chuva, o frio, as notícias, agora a cidade está meio que, digamos assim, de prontidão para que as forças possam atuar ali na região da crise e já foi tomada a decisão de que os desfiles, as celebrações de hoje, especificamente, não vão acontecer, mas, como eu disse, nós trabalhamos, os engenheiros, técnicos, cientistas, trabalham para lidar com o risco para que eles sejam superados. Não é para a gente deixar de fazer as coisas, é para a gente aprender a fazer direito e superar. Então, uma coisa que tem que ficar de lição aprendida é que esse aeroporto precisa ser assistido, precisa ser verificado se o plano de voo vai passar um voo sobre a cidade numa condição climática como essa. Então, fica aí uma lição aprendida, mas ainda é cedo para se dizer que foi exatamente assim. A investigação está só começando, mas com certeza a condição climática é uma evidência. É só olhar aqui para trás, aqui é um belo vale, lindo, 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 com uma perspectiva de quilômetros de visão e a gente não enxerga nada e eu estou no nível do solo. E a visão agora aqui está em torno de 200 metros, 300 metros de visibilidade, mas a coisa de meia hora atrás estava com 150. Eu estou falando pela minha experiência, eu estou dimensionando, não mensurei tecnicamente, e você precisa de 5.000 metros de visibilidade para fazer um voo visual. Então, é um ponto de atenção, porque são muitas pessoas, a celebração, a empreendedorismo, a toda uma situação de investimentos e pessoas, vidas humanas, até mesmo o meio ambiente e a imagem da cidade, do estado, do país, tudo em jogo por causa de uma pequena falha pode resultar, somado com outras condições adversas, numa catástrofe enorme como essa. Não, com certeza muito triste, fica angústia, inclusive, tem a informação ali, né, de que logo na hora que o avião saiu já tinha entrado numa nuvem que se pudesse ser outro problema técnico, se tivesse um pouco mais de visibilidade para um pouso de emergência, a situação poderia ter sido diferente nessa área de tanta circulação. Gerardo, só para a gente encerrar rapidamente aqui a entrevista, como você bem ressaltou, a investigação está só começando, ainda tem muita informação para ser trabalhada dentro disso, mas quais que são os próximos passos dessa investigação? O que a gente pode esperar do CENIPA nos próximos dias? Bom, um coordenador de cena já deve ter assumido a área assim que o acidente aconteceu e ele começa a preservar as evidências. Uma das técnicas é o escaneamento 3D que foi feito, é uma técnica muito eficiente para escanear, ou seja, ter uma imagem 3D do local onde aconteceu. Isso foi muito importante no acidente da TR recente. E coletar, né, materiais, partes, peças e até mesmo material transportado na aeronave e pegar a documentação técnica também, original, onde está no aeroporto, se houver, se foi feita, se não foi, fazer uma investigação detalhada das peças, dos equipamentos, do histórico de manutenção da aeronave, que também é uma possibilidade, uma falha da aeronave, uma falha radical, né? Então, tudo isso faz parte desse momento inicial, preservar o local. E antes até disso, independente da investigação, ainda estamos em operação de resgate de vítimas, infelizmente com baixíssima possibilidade de sobrevivente, obviamente. Não, com certeza, muito triste isso tudo. Já com o Natal chegando aí, a gente segue acompanhando essas notícias. Obrigada, Gerardo, por ceder um tempinho aqui do seu domingo, que está trabalhando bastante para entrar com a gente aqui no All News. E um beijo para você, até a próxima. Para vocês também, muito obrigado.